qual foi a questão que aconteceu, mas o Maico também está tentando entrar, já está me avisando aqui. Está dizendo que não existe nenhuma reunião. Entra por isso aqui. Manda somente o link para ele, porque tá mandando um emotionzinho juntos, e aí quando a gente clica com o leitor de tela, está dando problema. Manda só o link, que nem você mandou da segunda vez para mim ali. Entendi. Coloquei um dedinho, né? Verdade. Aí com... Isso, exatamente. Perfeito, perfeito, perfeito. Tá. Isso mesmo. Deixa eu achar aqui. Ai, meu Deus, peraí. Deixa eu ver. Manda aquela última mensagem que você me enviou, que ele vai conseguir entrar por ela. Tá. Tá bom. Poxa, ele ia sair mais cedo ainda, né? Não vou colocar mais esse dedinho, nunca mais, então. Maico. Cadê? Acho que eu vou conseguir, gente. Pronto, acho que agora foi. Vamos ver. Acho que agora foi para ele. Vamos lá, então deixa eu... Vou ver se ele consegue entrar, esperar mais um tempinho. Isso, agora... Obrigado, Lilian. Não vou mais colocar o dedinho, não. Acho que foi o dedinho que deu errado. Verdade. Aí, agora foi lá. Ana... Sabrina... Ana Maria Fonseca... Cadê? Sabrina... Agora ele tá entrando aqui. Isso. Obrigado. Vamos lá, então. Vamos começar, então. Desculpa o atraso. Foi um equívoco meu de colocar o dedinho em cima do link, aí acaba não acessando. Tá bom, gente? É para aprender, né? Então tá bom. Vamos lá. Eu vou começar, então, com uma música que a Lilian fez para nós no nosso projeto. Então, todos que estão entrando agora vai escutar essa música para o projeto. Vamos lá. Vamos começar. Te animar, é a live de hoje, bora participar. Se tem uma coisa que vai te animar, é a live de hoje. Você pode interagir no chat, participar, e ainda se preferir, a câmera pode ligar. Vem aqui que o atleta tá chamando, vem meus aluninhos, o professor tá convidando. Vem aqui que o atleta tá chamando, vem meus aluninhos, o professor tá convidando. E assim a gente começa a nossa vida dos atletas, dos paratletas. E essa música foi feita depois de uma reunião que eu participei na TPC da diretoria. A Lília também participou e eu pedi para ela fazer uma música e ela, toda gentil, fez essa música para nós. Muito obrigado, Lília. Ela está aqui na sala, ela sabe que eu sempre deixo ela com vergonha e dessa vez eu vou prometer que eu não vou deixá-la com vergonha. Tá bom, Lília? Promessa. Seja bem-vindo, Michael, seja bem-vindo, Sandro. Sandro, abaixa um pouquinho a sua câmera para a gente ver você. Tá aparecendo só... Mais um pouquinho, mais um pouquinho. Aí, garoto. Aí tá aparecendo só do seu nariz para cima.
Aí, mostrar seu rosto bonito. Mais um pouquinho. Aí. Agora você tá bonito. Agora tá belezinha. Agora tá gatão. Aí, Sandro. Maravilha. Então vamos lá, então, ó. Eu convidei o Sandro, convidei o Michael. O Michael vai ter que sair 2 horas porque ele tem um compromisso e a gente começou um pouquinho depois devido a alguns problemas técnicos. Bruno, seja bem-vindo também, meu grande amigo aí, parceiro aí. Seu Geraldo sempre com a gente, a Ana, minha embaixadora, Célia, a Ana, Samara, Débora, Silvano, Michael e a Lília. Então eu quero começar esse projeto apresentando o Sandro Laina e o Michael. Sandro, eu fui estudando um pouco sobre você. Quem é Sandro Laina nesse primeiro momento? Fala um pouco sobre você e eu já passo a palavra para o Michael também. Pode se apresentar, Sandro. Bom, primeiro, agradecer o convite, dizer que estou bastante feliz de estar aqui. Eu acho que é importante eventos como este, né, onde a gente pode falar um pouco do paradesporto, falar um pouco do paralimpismo, que são assuntos que não estão cotidianamente na nossa, né, no nosso dia a dia ali, na nossa, né, no nosso ligar de televisão, e até mesmo no nosso feed, né, do Facebook, do Instagram e tudo. Bom, Sandro Laina. Sandro Laina foi um atleta paralímpico, é um atleta paralímpico, estive na seleção brasileira de 97, né, no primeiro campeonato internacional oficial da IBSA, na Copa América de Assunção, em 97, com 16 anos, e estive até 2010 na Copa do Mundo de Hereford, na Inglaterra. Saí, né, abri mão, abandonei a seleção brasileira por conta de que eu assumi naquele ano a presidência da Confederação Brasileira de Desportos de Deficientes Visuais, que era, na verdade, a confederação que administrava, que cuidava da seleção brasileira. Então era impossível ser atleta e presidente, eu mandar no técnico que me convocaria. Então a gente optou por abrir mão da seleção. Foi uma escolha muito difícil, mas bastante satisfatória porque o momento exigia. E depois estive na presidência da confederação por 2 mandatos até 2017, e hoje eu sou somente atleta, né, compito aqui pela equipe daqui da minha cidade, mas sou um verdadeiro entusiasta, um lutador aí pelo paradesporto, pelo esporte paralímpico no Brasil e poderia dizer até no mundo, né, já que a gente é consultado aí, né, por várias pessoas no mundo afora aí sobre questões ligadas ao futebol de 5, ligado ao goalball, ligado ao judô paralímpico. Beleza, Michael. Beleza, Sandro, desculpa. Michael, você tá aí, Michael? Cadê o Michael? Michael? Aê, Michael. Tranquilo, Michael? Desculpa o imprevisto aí. Começar com você, já que a gente vai ter você vai ter que ser um pouquinho mais cedo. Eu pesquisando um pouco sobre a sua vida, Michael, eu vi que você você ficou deficiente visual devido a um glaucoma. Aí teve um momento da sua vida que você começou a ser... Como que você chegou até o Fut 5, melhor dizendo? Como que você chegou até ele? Então, boa tarde a todos. Agradeço o convite. Fico feliz quando aparecem essas oportunidades para que a gente possa contar um pouco mais sobre o futebol de 5. E é isso. O grande Sandro aí, uma pessoa que é muito conhecido no futebol de 5, uma pessoa que representa muito o futebol de 5 pela história que ele contou aí mesmo, né? E, assim, eu sou do interior da Bahia, né, e tenho glaucoma congênito. Perdi minha visão totalmente aos 10 anos. E, assim, toda criança brasileira sonha em ser um jogador de futebol. E eu
sonhava em ser um jogador de futebol, né? E aí os meus colegas, não por maldade, sim por não entender, assim como eu, que cego poderia jogar, falava, Marcos, você não tem como ser jogador porque você é cego. E aquilo, eu tinha dentro de mim que eu não poderia ser jogador mesmo, porque eu era cego. Então, eu sabia que os meninos estavam falando para mim uma verdade. Eu pensava que seria uma verdade, né? E aí aquilo me incomodava muito. Mas em 2013, eu tive indicação de uma pessoa de dentro do Instituto de Cegos da Bahia, que eu poderia estudar, que eu poderia jogar, que eu poderia ser um músico, e aquilo me reacendeu, né, fez eu ter uma vida melhor, né, mostrando que a deficiência ela não é impossível, a gente pode fazer o que nós queremos, sim, e aquilo me deu uma autonomia melhor de vida. Então, em 2013, eu cheguei no Instituto, comecei a jogar futebol, que é a coisa que eu já sonhava. Quando eu cheguei lá, que vi uma bola com guiso, que vi que realmente era possível realizar meu sonho, foi uma grande felicidade para mim. Tive o contato com o Braille, então foi sensacional. E de 2013 eu fui criando gosto pelo futebol. 2015 cheguei à equipe profissional do Instituto de Cegos da Bahia. 2016 já fui para a primeira competição. E aí, na minha primeira competição, fui convocado para a seleção. Então, foi só maravilha de 2013 para cá. Assim, não tenho do que reclamar da deficiência, porque eu alcancei o que eu sonhava. Ô, Maico, e você tem uma frase, eu fui olhando aqui, aí tá assim, segundo o Maico, o aprendizado essencial da modalidade é enxergar com o ouvido. Com certeza, no futebol de 5, o que no futebol convencional é a visão, né? Você está ali enxergando tudo, e no futebol de 5 a atenção é toda no ouvido, a gente precisa estar escutando, atento a tudo, tem que estar atento ao banco que está ali nos orientando, tem uma função muito importante, ligado ali no ataque com o chamador, e atento ao zagueiro, ou atento ao goleiro também ali para orientar a defesa, e atento também com o guiso da bola, né? Que nos dá a direção de onde ela está, ouvir o marcador. Então, é extremamente importante essa questão da audição, da gente ouvir e ficar ligado a tudo. E assim, como que foi jogar para você com os seus dois ídolos, o Jefinho e o Cássio? Como é estar junto com eles, estar próximo deles, jogar com eles? Como que é como que é para o Maico estar próximo aos seus grandes ídolos? A minha felicidade começou aí, né? Em 2016, quando eu cheguei à equipe profissional, eu disse, estou realizando o meu sonho. E realizando meu sonho muito bem, com a equipe multicampeão, com a equipe de grande história. E aí, quando eu cheguei lá, eu já senti o peso, né? Estava entrando em uma equipe de uma história, entrando em uma equipe que tinha grandes craques, mas ao mesmo tempo eu sabia também que eu teria grandes ensinamentos com Cássio, com Jefinho, que são grandes jogadores. E assim, eu tenho como ídolo no futebol de 5 Jefinho, que é um cara que foi colega meu por muitos anos dentro da equipe, Cássio e Ricardinho também, que é uma grande fera, e sempre acompanhando o futebol de 5, né? Sempre vendo grandes craques. Até o Sandro é um desses, né? Eu não cheguei a acompanhar o Sandro jogar bola na seleção, mas como presidente ele estava lá, e voltando às quadras de novo, eu acompanhando, né? Mas não acompanhei na seleção. Ô, Maico, o Sandro jogava bem mesmo ou é só história mesmo? Cara, Ele era bom, mais ou menos? Como que era o Sandro ali? Que posição que o Sandro jogava? Ele não está então, escutando, ele não está escutando o que a gente está falando. a história a história dele na seleção é brilhante, né? Um cara extremamente importante. Eu não cheguei a acompanhar ele em jogos da seleção, mas depois que ele saiu da CBDV e voltou para as quadras, e isso não é só porque ele está aí, é porque eu vi realmente, é um grande zagueiro. Ah, E zagueirão? quando a equipe precisou, também soube ir para o ataque e fazer gol, viu? Ah, mas ele era aquele zagueirão que chegava junto, dava uma empurradinha, ele era leal, desleal, como que era o Sandro? Nunca joguei contra ele, né? Eu Num jogo. acompanhei, não cheguei a jogar contra ele. Entendi. Então, assim, o Maico, eu queria também fazer eu vi uma frase sua que eu achei muito legal,
eu vou lê-la aqui. É claro que é difícil chegar lá, na seleção, e sonhar com Tóquio 2020, mas agora em 2021. Porque os caras são brilhantes, mesmo, mas são eles que me inspiram. Você falou do Jefinho, do Castro, do Ricardinho. Desculpa, falhou um pouco, eu não consegui entender. Eu vou começar de novo. É claro que é difícil chegar lá, na seleção, e sonhar com Tóquio 2020, porque os caras são brilhantes, mesmo, mas são eles que me inspiram. É por causa deles que a gente sempre batalha e vai aprendendo. Então, você falou isso, você acabou de resumir toda a sua história, você ter chego até a seleção Fut5, o Sandro aqui, presidente, jogador, bicampeão paralímpico, e eu agradeço você por estar aqui presente conosco. Aqui nós temos alunos, professores, que gostariam de conversar com vocês. Eu passo a palavra para eles, quem tiver alguma pergunta, fica à vontade para o Michael, para o Sandro, tá bom, pessoal? Pode ficar à vontade agora aí. Pode ficar aí. Quem quiser, pode ir. Seu Geraldo? Gabriel, Oi, Silvana. Pode fazer, Tá Silvana. vendo? Sim, perfeito. Boa tarde, tudo bem? Tudo. Quero me apresentar, professora Silvana, faço parte da mesma diretoria da Escola do Gabriel, porém em outra cidade, sou de Pindamonhangaba. Eu quero agradecer a oportunidade de participar dessa conversa com vocês, o quanto isso é importante, né, para nós, professores, para alunos, é que logo mais eu tenho uma reunião, então eu não vou poder ficar por muito tempo, tá? A partir das 14 horas eu tenho reunião com a minha equipe na escola. Eu gostaria de estender o convite a vocês dois a participarem de uma aula, que o conteúdo dessa live também é conteúdo de sala de aula, e eu passo depois o Gabriel, se houver a possibilidade de vocês participarem, né, se vocês quiserem, eu encaminho o link também, e para as próximas semanas eu entraria em contato com vocês para poder fazer essa troca, essa conversa. Vocês estão de parabéns, muito obrigado pelo espaço. Obrigado, tá? Eu não vou fazer nenhuma pergunta no momento, eu deixo para os demais. Agradeço. Tá bom, obrigado, Silvana. Obrigado. Seu Geraldo, o senhor tem uma pergunta? O áudio... Não estamos escutando, seu Geraldo. Então, enquanto o seu Geraldo arruma lá, ô Sandro, a última derrota do Brasil foi para a Argentina, é isso mesmo? No futebol de 5? Opa, voltei. A última derrota, o último campeonato perdido, você pergunta? É porque eu olhando aqui, falou que o Brasil, o Fut5 começou na Paralimpíada de 2004. Na verdade, a história do futebol de 5 nos Jogos Paralímpicos começaram em 2004. Que, na verdade, acontece o seguinte, para você entrar no programa dos Jogos Paralímpicos, você precisa ter... tem umas regras, tá? Eu acho que a regra atual você precisa estar ativo em mais de 30 países, precisa estar no mínimo 3 continentes, e precisa já ter existido no mínimo 2 campeonatos mundiais, tá? Então, o futebol de 5, como eu disse, oficialmente, ele começou... oficialmente, eu digo, em campeonatos internacionais, ele começou em 1997, com 2 campeonatos. A Copa América, aqui em Assunção, né, que eu disse que eu estive lá, e o Campeonato Europeu, me parece que foi em Madrid, ou em La Coruña, alguma coisa desse tipo, mas foi na Espanha, em 1997. Depois disso veio aí eu acho que teve o Asiático ainda em 97, ou no início de 98, e depois teve o Mundial em 98, que foi aqui no Brasil, e aí começaram a ter um monte de outros campeonatos. Somente em 2004 é que o futebol de 5 se credenciou para estar
dentro do programa dos jogos, tá? Mas, na verdade, o futebol de 5 já existe há muito tempo, tá? A gente está falando de campeonato internacional. Aqui no Brasil, a gente tem relatos de campeonatos que aconteceram em 1978. Foi em Natal, em Natal, né? Nas famosas... jogos nacionais das APAES. Então, em 1978, foi o primeiro campeonato que a gente tem conhecimento. Inclusive, eu encontrei alguns estudos aqui que em 1950 já teve alguns jogos no Brasil. Mas aí não era campeonato, eram jogos bem isolados. Jogavam com latinhas, né? Latinha de refrigerante. Por um acaso aconteceu lá no Instituto Benjamin Constant, onde eu estudei. Então, lá acontecia os jogos, né, como a bola de futebol, ela era muito cara. E era muito cara até quase agora, tá? Não é cara de tipo 1998, não. Até quase agora, a gente pagava aqui no Brasil quase R$200 para ter uma bola de futebol com guiso. Mas lá atrás, esse custo era muito maior. Por exemplo, eu me recordo que em 1996 a gente foi a um torneio em Vitória, e Vitória tinha um local que fazia essas bolas. E essa bola custava quase que o equivalente a um salário mínimo da época, que, se eu não me engano, eram R$73. Tá? R$73 era quase o salário mínimo era 80, se eu não me engano, e a bola era R$73. Então, se colocar isso aí, se parametrizar para hoje, você teria uma bola que custaria aproximadamente R$1.000. Mas, enfim, até 2016, a gente comprava bolas aqui que vinham da Dinamarca por R$200. A nossa, né, a gestão que eu fiz parte na confederação conseguiu construir uma bola de qualidade melhor que a dinamarquesa através de uma empresa chamada Ludwig, que fica ali no Rio Grande do Sul, ali em Bom Princípio, se eu não me engano, um municípiozinho bem perto ali de Porto Alegre, e a bola sai por R$80. Então, assim, o custo caiu muito. Mas só que lá atrás esse custo era muito alto, e aí a galera usava garrafa de refrigerante, latinha de qualquer coisa que você conseguisse fechar e colocar umas pedrinhas dentro, pronto, virava a bola. A verdade é essa. Depois migrou para aquela bolinha envolvida num saco plástico, sabe aquele saco que hoje é comprado nos supermercados? Fizemos muito isso na escola, Então, a galera envolvia aquilo num saco plástico. Eu lembro que eu estudei num semi-internato no Instituto Benjamin Constant aqui no Rio. Então eu ia pro Benjamin Constant no domingo à noite e eu saía de lá na sexta à tarde. Então, o que a gente fazia? O nosso grupo que jogava bola, a gente tinha a obrigação de trazer de casa no mínimo 10 sacos plásticos. O que é 10 sacos plásticos? 2 sacos para cada dia. Porque, na verdade, a gente gastava uma média de 15, 20 sacos por dia, porque a quadra era muito ruim, era uma quadra muito áspera, e a bola arrastando naquela quadra áspera, o saco puía e rasgava. Então, ia lá, trocava o saco e põe outra bola no jogo, e aí rasgava o saco, trocava o saco. Então, aquilo ia uns 15 sacos, 20 sacos por dia. Então, a obrigação de cada um que jogava bola era trazer pelo menos 10 sacos toda semana, era muito engraçado. E hoje, quantos alunos tinha, mais ou menos? O Benjamin Constant, eu tive a sorte, o Michael também teve essa alegria de participar, né, de estudar numa escola dedicada ao ensino, né, de pessoas com deficiência visual. Se hoje isso enfim, até, né, dizem ser segregador, lá atrás isso era muito bom. Por quê? Porque, na verdade, onde estão os profissionais que mais conhecem de pessoas com deficiência? Nesses institutos. Então, lá, a gente, por exemplo, no Instituto Benjamin, na época que eu comecei a estudar, eram quase 600 alunos cegos, e que jogavam bola aproximadamente 50, 60 alunos. A gente tinha a Olimpíada interna nossa lá, dava 6, 7 times.
sabe? Maravilha. Com 8 atletas na linha e 2 goleiros. Então, eram muitas pessoas. Tanto que a gente brigava para ver quem ia chegar na quadra primeiro. Pô. A gente saía do café da manhã, tomava café às 7 horas, e a aula, né, começava às 8. E aí a gente virava a caneca de café na boca e ia comendo pão para chegar na quadra primeiro, porque o outro grupo, entendeu? O bicho pegava, tá pensando o quê? Ô, Sandro, e assim, aqui na sala nós temos a nossa PCNP de Educação Especial, é a Débora. Débora, quantos alunos a gente tem cegos na nossa diretoria que você me falou? Primeiramente, boa tarde a todos. É um prazer estar com vocês aqui nesse momento. Nós temos, Gabriel, 4 alunos cegos. 4 alunos cegos. E o Sandro? Sendo um no município de Tremembé, porque a nossa diretoria de ensino ela abrange aí as 5 cidades: Tremembé, Campos do Jordão, São Bento, Santo Antônio e Pindamonhangaba. Então, a gente tem um em Tremembé e os outros 3 aqui no município de Pinda mesmo. Certo. E assim, para depois fazer com que esses alunos, a gente até convidou esses alunos para estar presentes, né, Débora? Eu acredito que talvez eles não tenham conseguido. Eu estou a todo momento olhando a lista aqui para ver se eu reconheço o nome deles, né? Mas até agora eu não vi eles entrando, não. Então, assim, eu até gostaria que eles tivessem. Alessandra, quer falar alguma coisa, Alessandra? Sim, gostaria de fazer uma pergunta. Pode fazer. Pode ficar à vontade. Tanto para o Maicon como para o Sandro. Primeiro, dar os parabéns para vocês pela superação de vocês, né? Chegar aonde vocês chegaram, né? E poder estar ajudando outras crianças também. Então, parabéns mesmo. É um ato de louvor mesmo. E eu queria também, assim, perguntar para vocês que já foram crianças e adolescentes, né? Quais os conselhos que vocês dão para nós, professores, quando chega um aluno na escola, né, com a deficiência, né, no caso cego, né? Qual o conselho que vocês dão para a gente estar trabalhando na aula de educação física, principalmente, e o que vocês aconselham também para a gente não fazer? O que fazer e o que não fazer? Então, passo a palavra aí para vocês, tá bom? Responde primeiro, Maica, aí você responde, já está quase no seu horário, Maica. Então, Gabriel, eu vou ficar mais um tempo pela questão do atraso aí, eu vou dar uma segurada um pouco mais aí, tá? Pode ficar se preocupado. Agora, assim, eu sou ainda dessa safra mais jovem, eu estou chegando agora, né? Tenho 20 anos, já tenho 5 anos aí no meio do futebol de 5, mas ainda sou da safra mais nova. Mas, assim, o que eu acho, né? Professor de educação física, o importante que eu acredito e que é preciso é incluir sempre ele, né? Mesmo que não tenha de todo o preparo, todo o trabalho, não tenha ali o material para trabalhar, mas que possa incluir ele no meio dos colegas, que sempre coloque ele para fazer alguma coisa, para que tenha motivação para ele, né? Nunca deixar ele num canto por ter uma deficiência, sempre tentar adaptar. O Sandro falou bem aí, eu não cheguei a vivenciar essa situação de jogar com bola de garrafa, de latinha, eu não cheguei a viver isso, e nem com um saco na bola, mas foi uma questão de adaptar para que eles pudessem estar jogando. Então, para tudo a gente consegue adaptar. Então, eu acho que começa por aí, sempre procurando adaptar para motivar eles, para que eles não possam desistir. Vai lá, pode ir lá, Sandro. Rapaz, bom, primeiro deixa eu me redimir aqui de uma indelicadeza, mandar um abraço pro Maicon. Maicon é um grande jogador hoje, né? Lá atrás eu falava que era o futuro do futebol, hoje é a realidade, né, do futebol de 5. Um grandíssimo ala ofensivo, enfim.
e que eu tenho certeza, vai dar muitas alegrias aí ao nosso futebol brasileiro. Então, ô Sandro, então seria complicado. Você é zagueiro, o Michael atacante. Sorte do Michael, hein? Rapaz, não, sorte não, sorte minha, né? Sorte minha. Na verdade, se pegasse o Michael, eu ia tentar cair nas costas dele para ver se ele não sobe tanto, né? Porque tem umas paradas que a gente sempre fazia lá atrás, né? Quando a gente jogava, que era o seguinte: tinha um cara bom, não adianta, se o cara bom é um cara que é ala, por exemplo, se o cara bom, ala, o que você faz? Você vai nas costas dele, que se ele te respeitar, ele não vem pro ataque. Agora, se ele não te respeitar, aí, meu irmão, aí não adianta você nem ficar atrás dele, depois dele, porque ele vai passar por você mesmo, entendeu? Agora, se ele te respeitar, ele não vai vir pro ataque. Ele vai se segurar lá, porque sabe que você tá ali pronto para disparar o ataque ali. O que ele vai fazer? Ele vai ficar sempre ali, sabendo que, entendeu? Sabe aquele lance do futebol de campo, que o cara tem um baita lateral, que arrebenta, que chega o tempo inteiro lá no ataque, cruza. O que o cara faz? O cara mete um ponta ali atrás dele ali. Aí o cara, o que o lateral faz? Não posso mais ir lá para cima, porque se eu for lá para cima, aqui fica vazio e aí vai dar ruim. Então é um pouco que a gente sempre pensava nesse tipo de caso, né? A gente tinha um ala antigamente, o Michael não sei se chegou a jogar com ele, mas com certeza conhece, que é o Ivanzinho da PADV, né? O pessoal carinhosamente hoje, né? Hoje não é o vocabulário adequado, mas carinhosamente chamávamos de Ivan Preto. Tinham vários Ivans, Ivan Ivan Pardo, Ivan Branco, e aí esse era o Ivan Preto. O Ivan Preto era cara sensacional, marcava pra caramba, conduzia a bola numa velocidade imensa, chutava bem. Aí o que você tinha que fazer com o Ivan? Porque se você ficasse lá na defesa esperando pelo Ivan, ele ia chegar por você, ele ia te rabiscar e ia entrar de qualquer jeito. Então, o que você faz? Você faz o seguinte, você coloca alguém atrás dele, porque ele não vai subir. E quando ele subir, aquele cara que está atrás vai pegar o corredor que ficou e vai para dentro. Então era jogo aberto, entendeu? Esse negócio, futebol tá muito recuado. Agora todo mundo quer jogar ali com 3 atrás, caramba, 4. Antigamente não. Antigamente o negócio era ganhar de 5-3, mas vale os 3 pontos para quem ganhou. Mas vamos lá. Deixa eu só responder a pergunta da professora, bem rapidinho. O Marco já falou bastante sobre a questão da adaptação, que eu acho que é sensacional. Apesar de ter estudado no Instituto Benjamin Constant até a 8ª série antiga, né, hoje 9º ano, eu fiz o meu 2º grau todo em escola convencional, em escola normal, regular. E eu tenho 3 momentos que eu acho interessante falar sobre isso. Bom, o primeiro deles foi no primeiro ano do 2º grau. O primeiro ano do 2º grau, a minha aula era o 5º e o 6º tempo, ou seja, os 2 últimos tempos de sábado. Aí o professor falou assim para mim: Sandro, é o seguinte, se você quiser, pode ficar sentadinho ali, coisa e tal. Aí, bom, os 2 últimos tempos de sábado, eu preguiçoso como sempre fui, falei: ô, meu irmão, fazer o seguinte, a gente ficar sentadinho ali, embora para casa, eu vou para casa. Não, fica tranquilo, você só me entrega um trabalho sobre o vôlei e tá tudo resolvido. Eu falei: beleza, vou lá, faço o trabalho do vôlei, aí no outro bimestre faço o trabalho do basquete, no outro do handebol, enfim, beleza, fechou. No 2º ano, a aula era na quinta-feira, no 3º e no 4º tempo, ou seja, meio do dia. Aí o professor falou assim: Sandro, aí, não, se quiser ficar ali sentadinho, assistindo. Eu fiquei no primeiro dia, no 2º dia, no 3º dia, aquilo estava já meio chato. Falei: rapaz, eu vou perguntar a esse cara aí o que dá para fazer. Aí ele: mas como é que eu vou te colocar aqui, rapaz? O pessoal tá fazendo aí um monte de coisa aí. Aí, na 4ª aula, eu apareci lá, peguei uma bola de guiso lá no Benjamin, apareci lá com a bola de guiso. Mas foi a alegria da turma, todo mundo com a bolinha na mão, dando chute de um lado pro outro, tocava para mim, eu batia no gol. Aí o professor:
Sandro, e aí, o que faz com essa bola? Falei, ó, tem duas alternativas. Ou a gente, né, eu entro no jogo, eu vou ficar correndo de um lado pro outro, dando carrinho num, dando carrinho no outro, vou tocar pouco na bola, eu sei, mas, pô, pelo menos eu vou estar fazendo alguma coisa. Ou então a gente vai pro famoso impacto, que é colocar camisa no olho de todo mundo, né? Na época não tinha venda disponível, assim. Coloca a camisa no olho de todo mundo e todo mundo joga cego igual eu. Você foi o professor, Sam. Você é o professor, né? Mas a questão é que é aquilo que eu ia complementar. A verdade é que tão ou mais importante quanto adaptar a aula é entender o espírito do aluno também. Porque, por exemplo, quando o cara me colocou lá dentro do futebol, lá na bolinha lá, e eu mal toquei na bola. Para dizer que eu toquei 4 vezes na bola. Eu lembro disso como se fosse hoje. Uma vez, surgiu uma falta, aí os caras falaram, bom, Sandro, já que você não está quase pegando na bola, bate a falta. Uma vez que o goleiro saiu a bola para mim ali atrás, aí eu dei uma rabicada para frente, porque eu não sabia onde estava ninguém, porque ninguém pediu a bola, e eu fiquei com medo de perder a bola ali de cara pro gol. Uma outra vez que eu fui bater um lateral e entreguei a bola no pé do cara, porque a gente não tem a noção de onde o cara tá. O cara tá ali andando, o cara que enxerga percebe isso, a gente não. E a outra vez foi uma hora que o cara deu-lhe uma bicuda e a bola bateu em mim. Eu ainda consegui, né, que a bola bateu meio que assim na minha costela aqui, aí eu consegui dar uma parada nela com o corpo e dei-lhe uma cacetada que a bola passou por cima do gol, mas bem por cima, tipo uns 2 metros acima do gol. Mas os caras já vibraram só pelo fato de eu ter conseguido chutar a bola. Mas enfim, se você propõe esse tipo de coisa para um aluno, uma pessoa com deficiência, que tem uma estima baixa, ele já vai sair dali o pior dos caras, sabe? Agora, se você propõe isso para alguém que já sabe, né, já tem noção de que você está jogando um negócio adaptado em que você está numa condição de inferioridade, verdadeiramente você está numa condição de inferioridade, você já vai se sentir melhor, você sai bem, que nem eu saí bem pra caramba, os caras estavam lá, pô, vibrando lá, falando, não, porque, pô, eu te dei, pô, você viu aquela finta que eu te dei? Eu falei, meu irmão, você vai dar finta com eu cego, você enxergando. Agora eu quero ver o seguinte, na próxima aula vamos colocar todo mundo no olho, e aí vocês vão ver quem vai dar o show aqui. E aí foi exatamente o que aconteceu. Na aula seguinte, o professor trouxe um monte de tira de pano, sabe? Eu acho que ele pegou, não sei se ele comprou 1 metro de retalho e foi fazendo uma tira, ou se ele pegou um lençol velho e fez um monte de tira de pano, meteu aquele monte de tira de pano na cabeça dos caras. Meu irmão, ninguém se mexia, só eu. Pegava a bola lá na defesa, levava lá no ataque e chutava pro gol, pô. Ninguém conseguia fazer nada. Teve uma hora que eu lembro disso como se fosse hoje, que eu vim com a bola, eu pisei, aí o cara veio falando, eu vou pegar a bola agora. Aí deu-lhe uma cacetada no próprio amigo dele, cara. Aquelas coisas que, sabe, todo mundo deve achar que futebol de cegos é isso, um cego dando cacetada no próprio amigo porque não se vê. Mas, na verdade, é muita comunicação, é o que o Michael disse lá atrás, é muito ver com o ouvido, só que vê muita coisa, né? A gente vê o adversário, o companheiro de equipe, o técnico, o goleiro, o árbitro, o chamador, o goleiro adversário, todo mundo, a bola, qualquer outra referência auditiva que te permita criar uma localização, né, uma localização mínima da quadra, tudo isso aí é o que a gente faz quando a gente para ouvir o jogo e para jogar o futebol de 5. Maravilha. Então, para mim é isso, assim, você tem que adaptar, mas eu acho que tão importante quanto adaptar é conversar com a pessoa e sentir qual é o espírito da pessoa, porque senão você pode realmente colocar aquela pessoa com deficiência numa situação muito pior, muito pior. Certo. Sr. Geraldo, o senhor tem a pergunta? Ixi, o áudio não tá bom.
Tem alguém postando alguma coisa no chat aqui, eu ouvi meu leitor falando, não sei se tem alguém... Gente, a Samara colocou a Lília, ela tem duas perguntas aqui, Sandro e Maicon. Ó. A Lília colocou, quando despertou-se sua paixão pelo esporte? E depois tem a Samara, ela colocou, todas as áreas do esporte estão adequadas para receber pessoas com deficiência. Qual é a sua opinião? Se permitir, eu já começo, meu microfone está aberto. Na verdade, para mim, eu sempre digo para as pessoas que eu devo ter nascido numa quadra de futebol ou numa piscina, porque eu gosto de tudo quanto é esporte. Tem golfe. Rapaz, para que o cego vai assistir golfe? Eu assisto golfe. Eu assisto... Como é que eu assisto tênis, que pô, eu não conheço cego que gosta de assistir tênis, eu assisto tênis. Então, assim, falou que é esporte, eu tô lá assistindo. Sport TV, ESPN, Fox, todo esse pessoal aí deve adorar, porque o meu pacote de esporte aqui é completo. Assisto o tempo inteiro. E a segunda pergunta eu não entendi. Acho que é da Samara. Samara, faz a pergunta aí, Samara. Ela vai fazer. Liga o áudio aí, Samara. Samara de Souza. Samara. Samara. Então, olha só. Para isso... Cadê a Samara? Acho que ela tá com vergonha. Ela é vergonhosa. O Sandro e Marco. Então, Deixa assim, o Michael responder então essa aí, porque daqui a pouco vai dar o tempo dele aí ele não consegue nem... Vamos lá, Michael. Então, eu acho que esse é um sonho de toda criança brasileira. Eu acho que o esporte está dentro da maioria dos brasileiros, né? Sempre sonha estar dentro do esporte, principalmente quando fala que é futebol. A maioria da criançada é apaixonado por futebol, né? Sonha em ser jogador de futebol. Então, eu acho que eu tive muito isso e eu sou de uma cidade muito forte, muito apegada ao futebol. Isso vem dos meus familiares, da população, né? Essa vontade, esse sonho de ser jogador, essa vontade de jogar. Então, isso eu acho que vem... A minha vontade de entrar no futebol, de ser um jogador, foi muito em base disso, de estar ali representando o meu país, representando minha cidade. Hoje eu me sinto muito feliz em poder estar realizando o meu sonho e hoje eu tento ser a voz da cidade para os jovens que sonham em ser jogador, né? Porque tem muitos jovens que sonham em ser jogador de futebol e não conseguiu. Tem colegas meus mesmo que jogava comigo aqui no interior com bola sem guiso, né? Eu já cheguei a jogar e vi a situação aqui com o Sandro, né? Comigo pior, porque a bola não tinha guiso. Eu tocava na bola porque os caras chegavam e tocavam a bola em mim, só para eu tocar na bola ali, e depois eu não conseguia mais tocar na bola. Eu corria para o lado, corria para o outro, mas só para ter a vontade de estar ali, se movimentando mesmo, porque tocar na bola, fazer uma jogada diferente, era muito difícil do que no futebol de 5. Então, isso, eu via grandes colegas meus que tinham um potencial, que poderia estar como atleta hoje e não ter pela oportunidade. Eu, com deficiência, que achava que não poderia alcançar, alcancei. Então, tudo isso, para mim, é gratificante. Eu agradeço muito a Deus, aos meus colegas que nunca me excluiu, que sempre foi adaptando, sempre foi buscando me incluir dentro de todas as brincadeiras. E hoje, como atleta, uma voz dentro da cidade, eu busco tanto essa voz para os jovens. E é isso. Eu acho que é o sonho mesmo de ser um jogador de futebol que fez eu estar dentro do esporte aí. A Ana Carolina tem duas perguntinhas para fazer para vocês, tá bom? Pode fazer, Ana, embaixadora. Aí. Bom, primeiramente, boa tarde, agradeço a oportunidade de estar aqui mais uma vez. E a primeira pergunta é: qual foi a maior dificuldade que vocês encontraram e como vocês superaram essa dificuldade?
Então, o Sandro apareceu aí, já que eu tinha terminado de responder uma, eu pensei que ele ia responder. Mas, então, no futebol, assim, eu já vivi momentos difíceis. Eu acho que na carreira não tem como não viver, e Sandro vai falar com mais propriedade, até pela vivência maior dele no esporte. Mas o momento difícil para mim não é nem questão da deficiência, no futebol, e isso acontece eu acho que acontece dentro de todos os esportes, aqueles questões de problemas, de lesão, e eu, quando comecei a ter lesão no meio do futebol, aquilo, nas minhas primeiras lesões, me deixou um pouco abatido, e assim, eu ficava com aquele sentimento ruim, com aquela sensação difícil, então eu encaixo as dificuldades muito dentro disso. A outra dificuldade que eu tive, mas que foi fácil de ser solucionada, foi a questão de conduzir a bola, né? A gente conduz a bola dentro do futebol de 5 de uma forma que eu nunca, antes de ter conhecido futebol de 5 mesmo, com guiso e tal, eu nunca fazia da mesma forma que era para ser feito. Eu não conduzia a bola dentro dos pés, né? Eu jogava a bola na frente e saía, tal. Então, quando eu cheguei no instituto, foi uma dificuldade para mim ali, porque eu só pensava em jogar a bola na frente para chutar. Uma coisa que, assim, pode ser, tem jogador que ainda faz isso, e eu cheguei fazendo isso, mas que, assim, é uma coisa que não é tão bom, né? Eu acho que o certo é conduzir a bola entre os pés mesmo. Então, eu coloco mais essas duas dificuldades aí. Chique. Bom, eu, na verdade, acho que as minhas principais dificuldades, né, no esporte não foram tantas, vou ser bastante sincero, já que eu tive a felicidade de realmente ter começado a jogar futebol, começado a fazer esporte numa escola que era adaptada para tal e que eu tinha todas as ferramentas, com exceção da bola, todas as ferramentas adequadas para praticar o futebol, enfim. Então, na verdade, eu acho que o maior problema que eu tive, principalmente, foi mais um problema familiar mesmo, porque a minha mãe, que era com quem eu morava, apesar de me apoiar em tudo, morria de medo da gente voltar todo quebrado. Eu tenho um irmão que também é cego e tem 5 anos, né, a mais que eu, né, 5 anos mais velho que eu. Ele também jogou futebol, enfim, acabou parando a carreira dele um pouco antes por conta de uma lesão no joelho muito grave, enfim, e acabou não conseguindo seguir adiante. Mas ele também foi um bom jogador, esteve comigo, inclusive, na seleção de 1997, lá em Assunção. E ele, obviamente, começou a jogar futebol antes que eu. Então, ele foi para um campeonato em 1991 e ele voltou com um galo monstruoso na cabeça, que a minha mãe achou que a cabeça dele tinha aberto, mas na verdade era só um galo, e voltou com um rasgo, acho que de uns 5 ou 6 pontos na batata da perna. E a minha mãe falou, não, mas vocês não vão mais jogar isso aí não, isso aí é muito, muito perigoso. Não dá. E aí, quando ela soube que eu também já estava jogando, né, isso eu tinha 10 anos. Eu, não, você vai parar imediatamente. E você nunca mais volta também. E aí ficou aquela coisa, a gente ficava jogando futebol escondido dela, ela não sabia que a gente jogava, porque ela morria de medo da gente voltar ferrado. E, na verdade, a grande verdade, o Michael falou um negócio que é muito sério, porque o futebol de antigamente, e alguns atletas ainda têm um pouco disso, era um pouco isso aí, o cara pegava a bola, ele dava um totozinho na frente, ia tentando recuperar ela, dando outro totó, até chegar no momento que ele enchia o pé. Até 1995, mais ou menos, raríssimas eram as equipes que tocavam a bola, que faziam passe. O cara recebia a bola do goleiro, dava 2, 3 totós na frente e largava ali a mamona.
Só que, obviamente, você colocava as pessoas em risco e a si próprio. Porque na medida em que você acelera atrás da bola, outra pessoa também acelera. Então, os dois vão meter a cabeça. E por que mete a cabeça? Porque o cara faz o cálculo da bola, do barulho da bola. O cara não calcula que tem uma pessoa ali. Se você está com a bola conduzindo, você chega devagar porque você sabe que o cara está com a bola. Agora, se você está vindo depois, você imagina, o cara chegou, tocou na bola, logo depois veio o cara que estava vindo correndo atrás dela e te dá-lhe uma cacetada. E é exatamente o que acontecia demais isso. Por isso que, inclusive hoje, o Michael sabe aí, hoje inclusive tem árbitros que dão falta quando o jogador faz isso, quando o jogador dá um totó na frente e sai correndo em disparada igual um maluco atrás da bola. O cara dá falta, é atitude antiesportiva, é risco, né, enfim, risco de lesão. E a minha mãe entrou em desespero, e ela falava que não podia, que não ia, que não deixava, até que acho que foi em 94 que o meu irmão voltou aí num campeonato, voltou, graças a Deus, sem nenhuma lesão, e aí ela acalmou um pouco, coisa e tal, mas enfim, o nosso maior problema foi esse, o meu maior problema foi esse, no caso foi também o maior problema do meu irmão. Viu, o Gabriel, eu tava ali. Isso, eu perguntei a Samara no chat o que ela queria, né, dizer com aquilo. Na verdade, o que ela está perguntando é se todos os esportes são adaptados, todos os esportes aceitam, né, recebem pessoas com deficiência. Lamentavelmente, não. Basquete, por exemplo, na verdade, assim, você tem adaptações para deficiências específicas. Vôlei, por exemplo, não existe vôlei para deficiente visual, mas existe vôlei para amputados, para pessoas com lesão de perna, que são que o pessoal chama de vôlei sentado, ou o vôlei para deficiente, que é o vôlei de amputação, onde o cara joga em pé. Basquete, por exemplo, não existe basquete para cegos, mas existe para cadeirante. Rugby, também não existe rugby para cego, mas existe para cadeirante. Para cegos, a gente tem uma quantidade bem específica de esporte. O futebol de 5, né, que é o futebol de cegos, tem o futebol para pessoas com baixa visão, né, que é a visão reduzida, o goalball, isso, o judô, o atletismo, a natação, aí você tem o halterofilismo, né, que é o levantamento de peso, mas que não é paralímpico, o xadrez, né, que é considerado esporte hoje, mas que também não é paralímpico. Você tem o tiro esportivo. Existem países na Europa que praticam tiro esportivo para cegos, só que não é considerado paralímpico a categoria de cegos, é considerado paralímpico a categoria de cadeirantes, tá? A categoria, né, de lesões medulares, enfim. Então, na verdade, o esporte para cego ele se restringe a basicamente esses 7 aí: goalball, futebol, judô, atletismo, natação, levantamento de pesos e xadrez. Aí, se você entrar lá no site da IBSA, ibsa.org, você vai ver uma lista de esportes. Tem o shooting, né, que é o tiro, tem o boliche, mas todos esses não são paralímpicos, são praticados por alguns países, né, especialmente na Europa. Tem muito boliche, né, o Nine Pinball, o Nine Pinball, o Ten Pinball, e tem um esporte também chamado Showdown, que é quase um tênis, em vez da bola passar por cima da rede, ela passa por baixo da rede, e o ponto não é você não conseguir rebater a bola, e sim você deixar a bola entrar dentro de um golzinho que fica, né, que você tem que proteger com uma raquetezinha, e a bola tem um guizozinho também dentro, umas bilhazinhas de metal, é uma bola de plástico que tem umas bilhas de metal e faz um barulhinho. Tem lá no site da IBSA, inclusive, tem vídeos sobre isso. Mas, verdadeiramente, tanto que são 23 esportes paralímpicos nos jogos, né, no programa de Jogos Paralímpicos. Beleza, Sam. Nossa, que maravilha, que oportunidade que vocês
você e o Maicon nos proporcionaram. Infelizmente, o horário chegou no final. Eu sei que algumas perguntas ainda tem muitas coisas para serem perguntadas, e eu já marco o outro convite já, Sandro e Maicon, já marco outra, porque esse aqui foi muito curto, tem muitas coisas para a gente conversar, muitas outras coisas para a gente conhecer do Fut 5, da vida de vocês, do momento de vocês. E eu quero agradecer a participação de todos, do Sandro, uma pessoa maravilhosa. O vídeo seu ficou muito bom, hein, Sandro? Você é um cara... Seu vídeo maravilhoso. Eu não vou cansar de falar. E o Maicon também, muito obrigado, Maicon. A gente estendeu um pouquinho aqui o horário, o Maicon foi super gentil, super atencioso conosco, ficou até o horário que a gente tinha combinado. E assim, eu fico muito feliz de vocês estarem presentes aqui. Bruno, você tem alguma pergunta, Bruno? Queria fazer alguma coisa? Pode ficar à vontade aí. Na verdade, obrigado pelo convite aí. Para quem não me conhece, acho que todos não me conhecem, né? Só o Gabriel. Eu sou fundador de uma startup que oportuniza aí para jovens meninos, jovens meninas se tornarem jogadores de futebol. Então, o nosso sonho é fazer que o sonho de mais meninos e meninas se realizem. A gente vai lutar todos os dias para isso. Eu acho que é mais um comentário, tá, Gabriel? Eu queria só reforçar um comentário que os meninos fizeram. Primeiro, um prazerzaço ter Maicon e Sandro aqui. A gente que ama futebol automaticamente gosta de ver pessoas brasileiras voando, de ver pessoas brasileiras se dando bem, fazendo o que amam. E eu acho que a pergunta da Ana ela foi bem inteligente, e o mais inteligente ainda foram as respostas, porque a gente pôde ver que nem o Sandro nem o Maicon colocaram algum tipo de barreira na própria deficiência deles. Isso é o mais incrível. Que amar o esporte, praticar o esporte não é uma deficiência visual, ou seja qualquer ou deficiência que vai fazer a gente parar. Muito pelo contrário, né? O esporte é algo que proporciona pra gente esse tipo de superação. E, recentemente, aí eu convido a todos a darem uma pesquisada, nós tivemos o primeiro atleta com síndrome de Down a fazer o Ironman, né? Que ali são inúmeros quilômetros de bicicleta, inúmeros quilômetros de nadando, inúmeros quilômetros de corrida. Ele é o Chris. Ele foi o primeiro, cara. Então, assim, os meninos aí mostram, que eu acho que a pior barreira é aquela que a gente coloca. Eu acho que esse é o principal recado que eu quero deixar. A principal barreira é a que a gente coloca. Quando a gente quer de fato ver um sonho, quando a gente de fato quer fazer alguma coisa, eles são provas vivas, e graças a Deus estão aqui com a gente, ainda bem que estão, e obrigado. Que, tudo é possível, desde que você ame, trabalhe duro e nunca desista daquilo que você quer. Acho que o recado dos caras aí, muito obrigado por passar esse pedaço de tarde aí com a gente. Obrigado, Bruno. Bruno, e o meu desafio, então, para você, cara, porque a minha vida é feita de desafios, né? Eu convido a desafios. Então, o meu desafio para você é o seguinte: incluir nessa startup aí, sua, pessoas com deficiência visual, cara. Bora. Quero ver se você consegue aí. Eu gosto Tamo junto. Também, cara. Tamo junto, hein? O cara que gosta de desafio. Tamo junto, mais um para nós. Essa parada aí, porque o nosso esporte, ele é o esporte que precisa de retroalimentação. Olha, é todo esporte, né? Você precisa estar o tempo inteiro se retroalimentando. E o futebol de 5, ele é um esporte que tem uma dificuldade maior, né? Como quase todos os esportes coletivos adaptados, né, para desportivos. Por quê? Porque você precisa ter várias pessoas. Por exemplo, se o Maicon quisesse montar um time de futebol lá na cidade dele, lá no interior, ele não conseguiria, porque só tem ele. Talvez tenha algum outro lá, enfim, mas só tem ele jogando futebol. Então não adianta, não vai ter, o Maicon não joga sozinho. Então a gente precisa de ter muita gente, a gente precisa de ter quantidade para que a gente tenha jogo, para que a gente tenha futebol. E o futebol tem perdido um pouco essa quantidade por conta de que as pessoas com deficiência, as pessoas cegas, né, aqui no nosso caso especificamente, elas estão mais afastadas uma das outras, já que elas não estão mais estudando em escolas especiais. Estudar em escola regular é ótimo, eu acho, o modelo de inclusão é perfeito, adequado, e é o caminho que tem que se seguir. Só que a gente precisa de ações como a sua, por exemplo, para fazer a conexão dessas pessoas com deficiência, de cidades próximas, para que essas pessoas tenham, né, movam aí sua paixão pelo esporte e comecem a jogar bola, porque essa galera, como está ficando afastada uma da outra, ela acaba seguindo para outro esporte, porque outro esporte individual na maioria das vezes.
Show de bola, desafio aceito, cara. Obrigado pelo desafio. Gosto Eu vou, eu vou passar o contato para você, Bruno, do Sandro, aí a gente vai, e do Michael também, a gente vai fazendo essa conversa aí. Por favor, vai ser um grande prazer. Com certeza. Seu Geraldo. Eu confio. Tá me ouvindo? Agora estamos, hein? Agora estamos. Faz uma última pergunta para a gente bater o martelo aí. Eu tive que alterar todo o sistema aqui meu de som. O Sandro, e eu não sei se o Michael ainda está aí. O Michael está aí, o Michael está aí. Eu tenho muito contato com os deficientes no atletismo. A Laís hoje não entrou, porque a gente está sempre no CPB, aqui no Comitê Paralímpico, no atletismo. Então, a gente tem lá o salto em distância de cegos. Imagina alguém correr e fazer um salto cego. Então, entendeu? E é tudo por sinal. Você vai ter o guia fazendo o sinal e o atleta salta e tem todo um sistema para que você tenha a marca dele deixada em um espaço de 1 metro. Então, a gente está muito acostumado. Então, vou fazer uma brincadeira aqui. Sandro, você falou que jogou em 97, deu uma paradinha para se tornar o presidente, voltou a jogar. Quantos anos de futebol você já tem? Qual a tua idade? Que cidade você é? Porque o Maicon falou que era da Bahia, e eu não sei ainda de que local você é. Então, umas 3 perguntinhas aí para você. Eu sou do Rio, né? Eu, na verdade, acabei falando indiretamente. Eu estudei aqui no Rio de Janeiro, no Instituto Benjamin Constant, e eu moro aqui no Rio. Eu hoje tenho 39 anos. Eu joguei pela seleção, tá? Joguei de 97 a 2010, ou seja, de 16 a 29 anos. Parei, assumi a CBDV, assumi lá a confederação e voltei em 2018. Joguei 2018, 2019. Então, joga aí. Se você colocar aí que eu comecei a competir em 95, né, com 14 anos, então, 14, 29, 15, com mais 2, 17. 17 anos de futebol. Né? Oi, Geraldo. Muito? Viajei bastante. E aí, vamos lá, Michael. Vai lá, Michael. Maicon também. Então, eu cheguei no futebol em 2013, tive meu primeiro contato com o futebol em 2013, na base do Instituto de Cegos da Bahia, lá que eu comecei a aprender o futebol de 5, a iniciar o futebol de 5, ali que iniciou minha felicidade de saber que eu poderia realizar meu sonho. E aí fui aprendendo na base do Instituto com um excelente professor de base, que eu acredito que o Sandro deve conhecer por atletas que ele revelou, né, como Jefinho, Cássio, todos esses atletas que passaram por ele, com o trabalho dele no Instituto. E aí, em 2015, eu comecei a treinar com a equipe profissional do Instituto dos Cegos da Bahia, só treinando mesmo, fiquei o ano todo treinando, de 2015. 2016, com já uma experiência treinando com eles, eu tive a oportunidade de começar a jogar competições oficiais. Aí eu fui o primeiro campeonato do Nordeste, e dali fui para a seleção, joguei o Parapan de Jovens 2017, com o Sandro ainda presidente da CBDV, se eu não estou enganado aqui, ele possa me corrigir. E aí, daí, né, desde 2016 eu estou na seleção até hoje, então estamos aí já uma longa caminhada aí, claro que não compara a do Sandro, mas já com um tempo já de aprendizado e sempre me dedicando a aprender mais. Obrigadão. Uma curiosidade, Gabriel. Sim. Sandro, eu estou tão acostumado quando a gente está junto com os atletas, principalmente os cegos que fazem corrida de rua. Quando a gente se encontra, os guias, os que vão correr junto, sempre que a gente está por perto, eu apareço como árbitro, né? Ô, Geraldo, chega aí, tal. Aí você já vai, cumprimenta, o cego te conhece só pela voz, já, oi, fulano, tudo bem? Então tem sempre aquelas brincadeiras. Uma pergunta, quando você encontra a turma toda sua, que já jogaram uma vida,
vocês fazem os mesmos comentários que nós, os que enxergam, que lembram das jogadas, que têm a possibilidade de sentar na frente da televisão e rever o jogo, rever. Vocês têm capacidades muito maiores até do que a nossa de memorização, de fazer as coisas pelo tato, pelo som, pela audição. Vocês conversam um jogo que aconteceu 3 anos atrás, 5 anos atrás, 8 anos atrás, como que você fez o gol, aquela jogada que eu e você fizemos, e tá. Isso rola ou não? Rola. Na verdade, na verdade, um dia desse eu estava reunido com o professor Mário Sérgio. O professor Mário Sérgio é um dinossauro aí do esporte paralímpico, e a gente estava conversando de alguns momentos do campeonato de 1997, lá em Assunção. Então, assim, falando de lances, falando de como é que aconteceu cada coisa, então, na verdade, e a gente falava de alguns fatos, de falta, de coisa, sabe? Porque na verdade, a gente tem, o Michael bem, né, pode acrescentar, a gente, até para que a gente possa fazer a nossa jogada, a gente desenha muito claramente da posição que a gente está, toda uma quadra ao redor. Então a gente começa a rabiscar a jogada com aquele desenho em mente. E a gente vai, e aquilo ali vai para a nossa mente. Muitas das vezes, eu lembro de um fato, por um acaso foi agora, depois que eu voltei, depois que eu retornei ao futebol, que eu estava comentando lá com os caras, com os cegos lá no quarto. Falei, rapaz, você viu aquela jogada? O cara pegou a bola e ele veio, passou por um cara da minha frente. Quando eu dei o passo, ele cortou. E aí a única coisa que eu consegui fazer foi dar um passo para trás em diagonal e pegar ele lá e não sei o que. Aí chegou o técnico e falou assim, não, rapaz, não foi nada disso não. Mas como não foi nada disso? Claro que foi, pô. Não foi, porque na verdade ele não passou ninguém na tua frente, ele já veio direto, ele deu uma paradinha. Então assim, a gente às vezes cria algumas coisas dentro daquilo que a gente tem como referência. Então, por exemplo, o cara vem em velocidade para cima de você e por qualquer motivo ele perde a velocidade, a primeira impressão que ele dá é que ele foi atacado, que ele teve que se desvencilhar de um marcador. Mas não necessariamente, na verdade ele pode ter dado uma freadinha para poder tentar identificar o marcador, ou para poder quebrar mesmo o ritmo, para você chegar atrasado, ou chegar antes da hora e ele poder dar o corte. Então, assim, muitas das vezes a gente tem isso, e como o Michael falou, a gente, como a gente está o tempo inteiro tentando prestar atenção em tudo, por exemplo, um defensor, ele presta muita atenção no seu goleiro, e muitas das vezes você esquece de prestar atenção no que está na frente. Então, por exemplo, um cara que poderia ter dado o ataque lá na frente, você não ouve se o cara deu ou não deu o ataque, você vai cegamente atrás da bola, entendeu? Então, assim, tem muito disso, mas de verdade, eu acredito que 90% das histórias que a gente conta de futebol são verdadeiramente aquelas que acontecem. Uma outra dificuldade aí de entendimento, mas de modo geral, 90% do que a gente conta é o que de fato aconteceu. Então, eu diria assim, eu no voleibol sempre falo que o primeiro fundamento que eu considero para as pessoas que enxergam é fazer o trabalho de noção espacial. Vocês acabam sendo os cegos que acabam tendo domínio espacial dentro do campo de jogo, correto? Porque você tem as orientações do goleiro, de quem bate na trave, de quem fala do lado esquerdo, das suas orientações, e depois na movimentação que você faz no campo de jogo, você sabe se você está no meio da quadra, se você está no ataque ou se você está na defesa. Isso é uma verdade, né? Assim, eu estava ouvindo o Sandro falar aí e eu tenho que complementar. Eu acho que
com certeza a gente comenta assim a respeito dos lances, viu? Porque eu e os meus colegas, né, não só em momentos de felicidades, de grandes jogadas, e sim no que a gente depois para conversar, e isso poderia ser diferente. Acontece, pelo menos comigo e alguns colegas que eu já conversei, acontece muito isso, né? E a gente fica com aquilo na mente o tempo todo, pressionando a gente. Como é que a gente fez isso? Como é que a gente não fez diferente? Uma coisa que era tão objetivo a fazer, né? E o futebol A gente se lamenta, né? A gente se lamenta quando perde gol, a gente se lamenta quando deixa o cara fazer gol e fica ali, pô, se a gente tivesse um passinho pro lado, eu teria feito, não sei o quê. É uma maravilha, cara. E assim, 2017 o que me doeu foi o Parapan de Jovens, o primeiro jogo da gente dentro do Brasil. A gente tomou 1-0 da Argentina, né? E ali pressionou, ali a gente perdeu o pênalti, a gente perdeu o tiro livre, uma coisa que ficou na nossa mente o campeonato inteiro, até a gente conseguir o nosso resultado. Eu acho que aquilo deu até um foco maior para a gente ir para cima na final de novo, para tentar resolver, porque vestir a camisa da seleção brasileira é um peso. E a gente saber que a gente estreou perdendo para a Argentina, sabendo que a gente poderia melhorar. Argentina não, Foi uma pressão grande. Aquilo ficou na nossa mente por muito tempo e a gente sempre conversa sobre isso. Obrigado. Olha só, eu quero agradecer a todo mundo. Assim, a gente passou... Era uma hora de conversa. Passamos de 15 a 20 minutos. Nossa, passou muito tempo. O Michael ficou aqui mais do que tudo. Muito obrigado a todos. Bruno, Samara. Foi maravilha. Alessandra. Teve o professor, teve a Ana também. Ana Carolina. Sandro, vamos marcar outras vezes. A gente vai conversando. Pessoal, Gabriel, fica à vontade aí. Muito obrigado mesmo. Débora, muito obrigado por você estar com a gente até agora. A Débora, nossa CNP de Educação Especial. Sim, Sandro, depois eu pedi para você e para o Michael gravar um vídeo, porque nós temos 4 alunos cegos que eles não podem estar presentes. Aí eu passo o nome deles para vocês, no tempo de vocês, tá? Para a gente encaminhar para eles, para a gente para despeitar com eles essa vontade de querer ir para o esporte, pela dificuldade, uma mensagem de superação, de motivação, mas eu passo o nome certinho para vocês, na medida de vocês fazer esse vídeo para enviar para eles, para esses alunos, tá bom? Pronto, beleza, pode contar comigo, eu estarei sempre à disposição, né? E assim, hoje eu teria um compromisso, mas falar de um assunto tão importante nos motiva a passar do tempo para bater um papo desse. Obrigado. E vamos com certeza aí estar juntos, eu acredito que o Sandro também, para incentivar esses jovens a incluir eles no esporte realmente, né? Se eles tiverem interesse, porque ser atleta é preciso dedicar muito parte da vida, tem que realmente entender se é isso que quer para a vida, né? Eu sempre deixo claro isso para as pessoas que dizem que quer ser atleta, mas eu sempre deixo claro, realmente é esse seu sonho, porque para ser atleta é preciso ter um foco, ter um sonho de verdade naquilo que quer, que está buscando, porque ser atleta não é só felicidade, passa por todo um contexto e situações difíceis também, né? Precisa ter a vontade mesmo do que quer. Beleza. Obrigado, Sandro. Obrigado a todos. Eu vou enviar para vocês a aula. Vou terminar aqui agora a gravação. Fique à vontade. Muito obrigado. Um prazer conversar com você.